Nosso objetivo com esse vídeo é mostrar como funções podem ser utilizadas para encapsular detalhes. Bom, já que a gente precisa de detalhes, vou aproveitar e ensinar para vocês detalhes muito úteis, que são outras formas que o Scilab oferece para se trabalhar com arquivos. Vamos pensar no seguinte problema aqui. Bom, um arquivo, ele contém o ano de entrada, a inscrição e o nome de alunos. Se faça um programa que leia esse arquivo e produza outro arquivo contendo para cada aluno o ano em que se encontra. Por exemplo, se ele entrou nesse ano agora, está no ano 1. Se entrou no ano passado, no ano 2, no ano retrasado, no ano 3. Em uma versão, o formato do arquivo de entrada é CSV, em outro, colunas fixas. Eu vou explicar agora o que são cada um desses formatos, que são formatos muito comuns. Vocês já terão certamente visto arquivos com esse formato. Esse formato chamado CSV, gente, CSV vem de Common Separated Values. É um formato em que as suas unidades de informação estão separadas por um símbolo separador. No caso aqui é um ponto e vírgula. Como é vírgula, né? Mas a gente usa CSV se o seu separador for asterisco, se o separador for barra, for 2 pontos, o que for. Então, a gente chama arquivos desse tipo, em que campos de informação são separados por um símbolo separador de CSV, arquivos no formato CSV. No caso aqui, a gente tem separado aqui, então, o ano de entrada do aluno, a inscrição e o nome, separados por ponto e vírgula. Um outro formato que a gente encontra muito também é um formato que a gente chama de colunas fixas. Bom, no caso aqui, a gente tem as mesmas informações, só que está em outro formato. Bom, nas colunas de 1 a 4, você tem um ano de entrada. Nessas outras aqui, bom, de 5 a 12, você tem inscrição, depois na coluna 13 você tem um espaço, colunas 14 a 50 você tem o nome. Ou seja, são dois arquivos que têm a mesma informação e que vão exigir técnicas de leitura diferentes. Cada um precisa de uma técnica para a sua leitura. Bom, aqui está o programa principal. Nós vamos fazê-lo aqui usando a nossa técnica top-down. Então, aqui você tem ano, inscrições, nomes, tá bom? Vão ser o resultado da chamada de uma função que eu ainda não sei como que ela é, tá bom? Mas ela vai ler o ano, inscrição e nome, sem que eu passe qualquer parâmetro para ela. Bom, depois aqui tem uma coisa que vocês ainda não viram, que é essa função getDate, que é uma função Scilab que devolve um vetor de números contendo numa ordem, lá que você só olhando o manual para lembrar, tá bom? Mas o primeiro é o ano. Ele devolve um vetor de números que contém o ano, dia, a hora, minuto, segundo, milissegundo, sei lá mais o que, tá bom? Devolve um tanto de informações relacionadas ao instante em que ela é executada. Tá bom? Por isso que eu chamei isso aqui de data de hoje. E eu sei que o primeiro elemento desse vetor que sai daqui é o ano, por isso que nós colocamos isso daqui. Bom, então, eu leio esses 3 vetores, tá bom? Ou seja, aqui, ó, isso aqui é um vetor contendo os anos de entrada, aqui é um vetor inscrições que tem as inscrições, aqui é um vetor que vai conter os nomes. Depois eu pego qual que é a data de hoje, pego o ano de hoje, crio um outro vetor aqui chamado anos de casa, que vai ser este ano, né, que eu obtive aqui diretamente da getDate, vai ser este ano menos ano mais 1. E depois eu tenho uma outra função, que eu também ainda não sei como que ela vai ser, que é grava arquivos de aluno, que eu vou passar o quê? Gente, esse vetor ano, inscrições, nome, e esse vetor anos de casa. Então, agora vamos avançar aos poucos nisso aqui. O que a gente quer para conseguir fazer esse programa? Certo? Eu quero um vetor ano, tá bom? Que é numérico. Por que ele tem que ser numérico? Porque eu quero fazer contas com eles, tá bom? Eu quero subtrair do ano atual. Eu tenho um outro vetor aqui, gente, que ele vai conter só números num sentido assim, tá bom? Porque eles são, na verdade, strings com algarismos. Quando a gente tem números como CPF, que a gente não vai fazer contas com eles, gente, é muito mais conveniente a gente tratá-los como strings, mesmo que eles contenham só algarismos. Tá bom? Simplifica uma série de coisas, você não faz contas com ele sem querer, tá bom? Porque são algarismos, mas aquilo ali é uma sequência de caracteres que não vai ser utilizada para fazer contas. Tá bom? E um outro vetor de strings, claro que contendo nome. Então, o que é que a gente deseja fazer? Bom, a gente quer esse arquivo aqui, no caso CSV, tá bom? E a gente quer transformar isso aqui para essas variáveis aqui, tá bom? O vetor com o vetor numérico de anos, o vetor de strings com as inscrições e o vetor com os nomes. Como que a gente faz essa leitura? Não tem um comando do Scilab para fazer isso diretamente, não. Os 2 comandos que nós já vimos são o mgetL
e o fscanf-mat, para ler de arquivos. O que acontece com isso? Nas duas formas, primeiro, o conteúdo completo do arquivo é atribuído a uma variável. Bom, no caso aqui, você transforma num vetor de strings, no caso aqui, numa matriz numérica. O fscanf-mat exige ainda que os dados no arquivo sejam exclusivamente numéricos. E o mgetl, ele lê para um vetor coluna de strings, ou seja, diretamente eu não consigo obter aqueles 3 vetores que eu desejo obter. Então, nós vamos precisar de quê, gente? De outros comandos para arquivos. Tá? Que não vou ensinar aqui, são comandos que eles têm os detalhes que a gente precisa para esconder, tá bom? São algumas coisas chatinhas, mas são extremamente úteis, gente. A gente precisa muito desses comandos aqui para lidar com tipos de arquivo que, como vocês viram nesses exemplos, são arquivos que estão por toda parte. Tá? Então, esses outros comandos, eles permitem ler e gravar arquivos em outros formatos, permite a leitura e gravação gradual de um arquivo, a gente não precisa ler o arquivo todo com um comando só. E para isso, gente, o Scilab ele oferece outros comandos. Esses comandos existem em quase todas as linguagens. Quais são os comandos básicos? São comandos de abertura e fechamento de arquivos, mopen e mclose no Scilab. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Você tem esse comando, essa outra versão do mgetl. Então, o mgetl, você dá um arquivo e dá um número de linhas que você quer. Bom, e o mfprintf, ele grava, é o análogo do printf, só que agora, ao invés de imprimir na console, ele grava no arquivo. Bom, e o melf é uma função que você passa para um arquivo e ela diz se o arquivo já terminou ou não. elf é end of file. Esse m, que aparece em todas as funções aqui, é uma coisa aí do Scilab que eu não entendo bem por que eles colocaram m em todas essas funções, não. O que é abertura e fechamento de arquivos? Um arquivo fora de uso, gente, ele é um tanto de bits que está lá gravado no meio não volátil, no disco, por exemplo. Para você ler o arquivo, para você trabalhar com o arquivo em uso, você tem que pegar parte daquela informação, pelo menos, tá bom? E trazer para a memória principal, que é na memória principal que a gente consegue trabalhar. E a abertura do arquivo faz exatamente isso. Ele traz para a memória informações que são necessárias para o seu uso. E o fechamento do arquivo, ele volta a gravar em disco todas as informações que estavam presentes na memória. Tá? Tem uma série de coisas que estão envolvidas aí, que não são do escopo desse curso, mas é o seguinte, a unidade com que o sistema operacional grava no disco, em geral, é um bloco grande assim. E você manda escrever um pouquinho, um pedacinho assim do seu arquivo. Você manda escrever, ele finge que escreveu para você, mas ele guarda na memória aquilo que para você já escreveu. Né? E isso que você alterou na memória só é refletido no disco na hora que você fecha o arquivo. Aí sim que ele grava as informações. Bom, a abertura do arquivo, então, serve para a gente começar a utilizá-lo. Então, aqui está o formato. Aqui é o nome do arquivo, tá bom? Que muitas vezes a gente obtém com o UI-getFile, que nós já aprendemos. Aqui está o modo de uso do arquivo, que é R de read, né, para leitura, W de write para escrita. IDA aqui é um inteiro, mas a gente diz que ele é um descritor de arquivo. Sabe? E ele pode ser usado depois disso, depois da abertura, para ler, escrever ou para fechar o arquivo. Fechar o arquivo, não tem dúvida nenhuma. Essa mclose de IDA, isso aqui é um descritor de arquivo, que naturalmente já foi aberto para que isso aqui funcione direito. O mfprintf, gente, ele é a mesma coisa que o printf, só que ele tem um parâmetro extra, que é o descritor do arquivo, que eu obtive pelo mopen. Essa frase aqui, ele é um string, bom, com aqueles códigos de formato, %d, %f, %s, /n, todos aqueles que a gente encontra no printf. Só que ao invés de imprimir na console, ele vai gravar no seu arquivo. É aqui a lista de expressões, cada expressão vai se encaixando nesses códigos de formato que podem estar presentes aqui nessa frase. Bom, o mgetl. Nós já vimos uma versão do mgetl, mas essa outra aqui, ela é, de certa maneira, mais flexível. Você faz o seguinte, mgetl DA, você passa um descritor de arquivo e o número de linhas que você deseja ler. Bom, o uso típico é esse aqui, você lê uma única linha do arquivo. Bom, na próxima chamada, a cada chamada, novas linhas são lidas. Então, normalmente, você lê a linha inteira e depois você manipula aquele string com funções da biblioteca de strings do Scilab. E algumas funções são essas aqui, part, tokens e eval,
que vocês podem olhar no help do Scilab para saber exatamente o que elas fazem. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Então, está aqui uma proposta, né, de função, que é essa ler ano, inscrições, nomes. Tá bom? Então, ela vai produzir o ano de entrada, o vetor ano de entrada, inscrical, nome. Tá bom? Então, primeiro, estou localizando o arquivo, bom, com o iGetFile. Depois disso, eu abro o arquivo. Depois, eu entro num loop aqui, why not MLAF? Ou seja, enquanto o arquivo não terminar, eu leio uma linha do arquivo. Depois, aqui, mais uma vez, programação top-down. Tá bom? Eu vou extrair os campos dessa linha. E eu chamei de extrair campo CSV porque essa função aqui agora, desse jeito, ela está adaptada para conseguir ler arquivos no formato CSV. A extração de campos é dependente do formato do arquivo. Tá bom? Eu faço K igual a K mais 1 e vou colocando as variáveis que eu obtive aqui na posição do vetor correspondente. Bom, o K começa com 0 e a cada passagem aqui eu faço K igual a K mais 1 e coloco na posição K desses 3 vetores, bom, o ano, a inscrição e o nome. Depois disso, eu fecho o arquivo. Como que é a extração de campos de uma linha do formato CSV? Essa função tokens aqui é absolutamente necessária para isso. Tá bom? No caso aqui, tokens é o string, tá? Você recebe uma linha e devolve os 3 campos. Então, o campo ano tem que ser um campo numérico, o campo inscrição é um campo de strings, bom? E o campo nome também de string. Então, quando eu faço esse tokens aqui, de linha e ponto e vírgula, bom? O teu ponto e vírgula é o separador. Eu vou pegar essa linha que eu recebi aqui e vou picar ela em pedaços. Bom? O ano, bom, é o primeiro token, só que o token é um string. Então, eu uso essa função eval, bom, para fazer a conversão para valor numérico. A inscrical é o segundo token, mas às vezes tem um branco sobrando, gente, e sempre é bom você usar essa função aqui, strip blanks, tá bom? Tem um branco que a gente não enxerga na hora que mostra na tela, tá bom? Essa strip blanks garante que você não tem, seja a esquerda, seja a direita do string que você está enxergando, você não tem outros caracteres que estão em branco que não aparecem quando você tenta mostrar na tela. E o nome também, usando outra vez a strip blank, do TKS3. Tá bom? Então, aqui estão todos os detalhes, tá bom, de como que você extrai os campos de uma linha em formato CSV, bom, utilizando aquelas funções, como eu disse, que a gente precisaria, a tokens, a eval e a TKS1. Se o nosso arquivo for em formato de colunas fixas, isso aqui tem que mudar, tá bom? Então, tem aqui uma outra função, extrai campos de colunas, tá? Que eu chamei de columns aqui. Então, vocês lembram que o ano, tá bom? Está nos 4 primeiros caracteres da linha. Então, eu estou usando essa função part aqui, essa função part, ela pega um string e pega só uma parte dela. No caso aqui, eu estou pegando do string linha os 4 primeiros caracteres, ela produz um string. E essa eval pega um string e transforma para o seu valor numérico, eval de evaluate, tá bom? Ele avalia aquele string que está ali. Então, passa do formato de cadeia de caracteres para um formato numérico. E as outras coisas que são a mesma coisa, tá bom? A inscrição é essa parte aqui, e o nome é strip blanks, porque os nomes são de tamanho variável, tá bom? Então, eu quero ficar exatamente com o nome do aluno. Então, eu estou dando um strip blank da parte da linha, e aqui tem um símbolo que eu ainda não usei, que é o cifrão, tá bom, gente? Estou ensinando aqui um monte de macetinhos, assim, tá? Que são daquelas coisas, pequenas coisas que é cheio de detalhes do Scilab. O Scilab e qualquer outra linguagem de programação. Então, esse cifrão aqui, ele é para dizer que é da coluna 15 até a última. Você usa esse cifrão para dizer que é a última. Bom, então, vocês vejam, compare essa com essa outra aqui, são 2 funções, cada uma delas está encapsulando em si os detalhes de transformação de uma linha, esteja ela no formato CSV, esteja ela no formato de colunas fixas. Bom, gente, são 2 coisas aqui, e esses detalhes estão encapsulados, estão escondidos aqui. Bom, o programa principal, ele não precisa se preocupar com isso daqui, não. Tá bom? Você não precisa mexer. Bom, aqui está também o código para gravação, mas acho melhor vocês olharem isso depois sozinhos, em vez da gente ver isso daqui. Bom, a única coisa importante que tem aqui, bom, é que eu vou montar uma linha no formato CSV aqui, chamando essa função, monta linha.
E, para essa monta-linha, eu estou usando aqui uma função que também é muito útil, que é o printf que imprime sobre um string. Ou seja, você é a mesma coisa que ele sairia na console, só que o resultado dele é um string que tem aquilo que apareceria na console. Então, você tem aqui um string recheado de código de formato, e você tem aqui uma série de expressões que vão se encaixando aqui nesses formatos. O que é importante da gente ver aqui, tá bom? O programa principal, gente, ele fica limpo e claro, são 4 comandos. Tá bom? Os detalhes de leitura e tratamento de arquivos, gente, eles ficam encapsulados dentro de funções. Se você trocar o formato de arquivo, você não precisa mexer no programa principal, você não precisa mexer nem naquela função, só mudando o nome da função que ela chama. Tá bom? Você não precisa nem na função de leitura de arquivos. Você tem um ponto muito específico do seu programa, que é onde você tem que dar uma manutenção, onde você tem que mexer, que é aquela transformação de uma linha nos campos. Bom, que você usa ou aquela adequada para o formato CSV ou aquela adequada para o formato de colunas fixas.